turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Trago para vocês hoje nossa aula de língua portuguesa. Hoje, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021, certo? Antes de começarmos o assunto, vamos fazer a correção da atividade que foi realizada no dia 9, na terça-feira, certo? Foi bem simples a atividade, foi sobre separação de sílabas. Eu pedi para que vocês separassem a palavra cabeça. Cabeça. Como é que se separa cabeça? Então, a separação de cabeça é feita cabeça. Cabeça. Certo? A segunda palavra foi céu. Céu é uma palavra monossílaba, tá? Então, ela não separa, eu não pronuncio. Vou olhar o céu, tá? Eu pronuncio, vou olhar o céu. Em uma única vez, tá? Céu. Então, ela não se separa. Basta só que você copie novamente. A outra palavra foi bicicleta. Bicicleta. Bicicleta é uma palavra polissílaba porque tem 4 sílabas, né? Polissílabas são palavras que têm 4 ou mais sílabas, certo? Então, bicicleta. Bicicleta. Essa foi a atividade número 1, que foi para fazer a separação das sílabas. Na atividade 2, eu coloquei 3 palavras e vocês tinham que me dizer qual a classificação dessas palavras. Se essas palavras era polissílaba, era dissílaba, trissílaba ou monossílaba. A primeira palavra que eu coloquei, já coloquei separada, tá? Em sílabas, foi só. Deixa eu separar, né? Do jeito que eu coloquei para vocês, tá? Confundi agora. Foi só. Sorvete. Sorvete é uma palavra trissílaba, porque tem 3 sílabas. 1, 2, 3. Então, palavras que têm 3 sílabas são chamadas de trissílabas. Então, era só colocar lá, ó, o nome de acordo com a classificação. Coloquei também a palavra pá. Pá. Desse jeitinho, quer dizer que pá não se separa, porque é uma palavra monossílaba, porque possui uma única sílaba. Pá. A última palavra foi braba. Braba. A palavra braba tem 1, 2 sílabas. Toda palavra que tem 2 sílabas é classificada como palavras dissílabas. Então,
a atividade era essa. Já vinha a palavra separada, você só tinha que colocar se era monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Espero que esteja melhor o posicionamento do quadro, tá? Caso não tenha melhorado, aí fala para mim, para poder a gente se organizar melhor, ok? Na atividade 3, eu pedi para que vocês escrevessem duas palavras, né? Duas monossílabas, duas dissílabas, duas trissílabas e duas polissílabas. Essa atividade, ela é resposta pessoal. Então, quem não me mandou ainda, já recebi a de Brenda, né? Quem não me mandou ainda essa atividade feita, manda lá a foto para eu poder corrigir essa 3, tá certo? Como é resposta pessoal, cada um vai colocar a sua palavra. Então, como exemplo de palavra monossílaba, eu tenho pá, pé, mão, mãe, certo? Como exemplo de palavra dissílaba, falamos agora sobre braba, gelo, dado, casa. Palavras trissílabas, exemplo de palavras trissílabas. Cinema, telefone, não. Cinema. Temos também. Eita, que deu branco foi. Janela. Temos armário. Palavras polissílabas, amigavelmente. O telefone que eu falei agora. Então, vou aguardar aí quem não me mandou ainda para eu poder fazer essa correção dessas duas palavras, monossílabas, duas dissílabas, duas trissílabas e duas polissílabas. Beleza? Hoje vou fazer uma leitura para vocês desse texto, a conversa das palavras. É um texto de Jandira Mansur. Deixa eu pegar o texto, bem interessante, que fala justamente sobre o que a gente está estudando, que são as letras, não é, do nosso alfabeto. Então, o texto começa assim. O texto é de Jandira Mansur, tá? A conversa das palavras. Um dia, as palavras resolveram conversar. Fizeram uma grande reunião em que cada palavra foi contar a sua significação. No começo, foi uma confusão. Muitas palavras queriam ser as primeiras a falar. Eram justamente aquelas mais fáceis de explicar. A palavra bola era uma delas, e foi logo dizendo: às vezes sou grande, às vezes sou pequena. Chutam-me com os pés, jogam-me com as mãos. Sou sempre redonda, sempre sou diversão. Aí veio a palavra peixe. Vivo dentro da água e por isso tenho de nadar. Nunca ninguém me ensinou, nunca tive de treinar. Depois veio a palavra livro. Livro veio logo depois e foi também falando. Conto muitas histórias para quem quiser me ler. Conto histórias que aconteceram e outras que podem acontecer. Há cofres que guardam joias, há cofres que guardam dinheiro. Eu sou um cofre inventado para o pensamento ficar guardado. A seguinte explicou: não deixo ninguém ficar sozinho. Essa é a minha função.
Sou como o cimento que junta tijolos, sou como a manteiga que junta o pão. Quando me perguntam, amizade, você acaba? Respondo sempre que não. Se eu for bem cuidada. E assim foram vindo as palavras, cada uma delas se apresentando. Algumas se espalharam um pouco, mas no fim acabaram se explicando. Jandira Mansur, a Conversa das Palavras, da editora Ática, de 2009, tá? Esse livro está em todas as livrarias e o texto, esse trecho, tá na internet, certo? Quem quiser dar uma olhada. Então, a Conversa das Palavras fala justamente sobre as letras do alfabeto que juntas formaram palavras, não é? As palavras podem ser faladas, como eu estou fazendo agora com vocês, ou escritas, como eu estou fazendo agora, certo? Para escrever as palavras, usamos as letras, não é? As letras do nosso alfabeto. Por exemplo, como eu fiz aqui agora, não é? Escrevendo a palavra amizade, eu uso várias letras do nosso alfabeto. Uso a letra A letra M, I, Z, A, D e E. Então, para escrever palavras, eu preciso usar as letras. Justamente aquelas letras que conhecemos nas aulas anteriores. As letras do alfabeto, maiúsculo, minúsculo, né? O alfabeto cursivo, que é o que a gente costuma usar. Porém, tá aí a capinha do livro, tá? De Jandira Mansur, A Conversa das Palavras. Porém, em algumas ocasiões, eu preciso fazer uso das letras maiúsculas. E aí? Será que em qualquer momento eu posso usar a letra maiúscula, ou então eu posso escrever de qualquer jeito? Não tem como, né? Existem alguns momentos, alguns critérios para se fazer escritas. Eu não posso escrever em tudo letra minúscula. Também não posso escrever em tudo letra maiúscula. Existem regras de acordo com a nossa ortografia. Lembra que falamos sobre essa questão da ortografia, né? Que virou uma só com o acordo ortográfico, uma só para todos os países que falam a língua portuguesa. E essa questão da regra do uso de letras maiúsculas também está incluído nesse acordo, tá? Tem alguns pontos, alguns itens que devem ser observados quando formos escrever alguma coisa e pensarmos no uso de letras maiúsculas. Então, no início das frases, toda vez que eu escrever uma frase, eu preciso iniciar com letra maiúscula, tá? Não posso começar uma frase dessa forma. A escola é dinâmica. A escola é dinâmica. Não posso fazer a escrita dessa forma. Bora lá.
início das frases eu preciso de uma letra maiúscula, tá? Então, aqui será um A maiúsculo cursivo. Ele tem essa aberturazinha. A escola é dinâmica. Quando eu for escrever nome de casas comerciais, nomes de alguns estabelecimentos, eu preciso colocar também letra maiúscula. Por isso que toda vez que a gente vai fazer o cabeçalho, ele é com o D maiúsculo no nome da nossa escola. A escola é dinâmica. E um ponto para finalizar essa frase. Quando eu vou escrever nome de pessoas, eu preciso colocar a letra inicial maiúscula, tá? Toda vez que for escrever um nome, é necessário, o nome de alguma pessoa, é necessário que se faça o uso da letra maiúscula. Em qualquer nome, tá? É o primeiro nome, o segundo, sempre usar letra maiúscula. Vou colocar aqui Ana Clara Freitas. Tá certo isso? Será que tá todo certo o nome dela? Não, né? Quando eu for escrever o nome de uma pessoa, todo esse nome precisa iniciar com letra maiúscula. No nome de lugares, rios, oceanos, casas comerciais, nome de lojas, de farmácias, nome de escolas, o nome de alguma cidade, nome de algum estado, sempre vai ser necessário o uso da letra inicial maiúscula. Aí no exemplo tem, moro na rua José Vicente, 39, no Recife, em Pernambuco. Tá aí, ó. Logo no começo, a palavra moro é início de frase. Aí na rua, Rua José Vicente é o nome da rua. Então, até a palavra rua faz parte do nome, vai ser com R maiúsculo, certo? Tá aí o estado de Pernambuco e a cidade do Recife, também com letra maiúscula. Beleza? Reforçando, fazendo a lembrança aí, né? A gente, do nosso alfabeto, a gente tem um alfabeto minúsculo, que é aquele que a gente costuma usar no meio de alguma palavra, né? A, B, C, D, E, toda vez eu risco no lugar errado. E, F, G, certo? E por aí vai, até o nosso Z. Da mesma forma, temos o nosso alfabeto maiúsculo. A, B, C, D, E, F, G e o Z, tá? A diferença é mais na parte de cima, do G e do Z, né? O A é mais aberto, o B mais desenhado, o C não tem essa perninha do lado, o D, ele é bem maior, o E também é bastante diferente. Então, quando eu for escrever algum nome de pessoa, início de frase, nome de algum lugar, nome de algum rio, nome de algum oceano, de algum estabelecimento comercial,
vou fazer o uso das letras maiúsculas. Presta bem atenção nisso, tá? Esse é um daqueles assuntos que eu falei para vocês que vai ser necessário levar para o resto da vida. Sempre vai ser necessário o uso de letra inicial maiúscula. Então, não esquece, toda vez que for escrever o seu nome, coloca lá sempre a primeira letra maiúscula. Vou deixar para vocês uma atividade no caderno de língua portuguesa de vocês. Vai lá, faz o nosso cabeçalhozinho bem bonitinho, tá? Escola dinâmica. Não esquece de colocar o E maiúsculo, o D maiúsculo. A data, 11 de fevereiro de 2021. O nome de vocês, começando com letra maiúscula. Coloca lá se você é segundo ano, manhã ou tarde. Se for manhã, coloca um M. Se for tarde, coloca um T. E nossa atividade é a seguinte: escreva o que se pede usando a letra maiúscula onde for necessário. Então, quer dizer que pode acontecer de não se fazer uso aí da letra maiúscula, tá? Preste atenção. Preste atenção para não errar. Na letra A, pede para você escrever o nome do seu pai e o nome de sua mãe. Se liga se vai ser necessário colocar a letra maiúscula ou não. Na letra B, está pedindo para que você escreva o nome de um material escolar. Preste atenção. Na letra C, o nome de um animal que você gosta. Vê aí se é necessário escrever o nome desse animal com letra maiúscula ou não. Na letra D, o nome do país que você mora. Todo mundo sabe qual é o nosso país, né? Moramos num país chamado Brasil. Esse Brasil aí vai ser escrito com letra maiúscula ou minúscula? E aí? Se liga para não errar. E a última é a letra E. Ele está pedindo para você escrever o nome de uma farmácia. Quando eu escrevo o nome de algum estabelecimento comercial, esse nome precisa ser maiúsculo ou não? Essa é a primeira letra. Quando eu for escrever farmácia, alguma coisa, precisa ser maiúsculo? Preste atenção para não errar, tá? Esse assunto é daqueles que a gente precisa saber, porque vai utilizar para o resto da vida. Certo? Capricha na atividade. Terminou a atividade, tira a foto, manda lá no aplicativo para eu poder fazer a correção. Certo? Na nossa próxima aula faremos uma correção de todas essas questões quando eu dando exemplos, tá? Porque aí são respostas pessoais, né? Mas aí eu vou dar alguns exemplos só para a gente ter ideia da escrita, se é com letra maiúscula ou não, só para ver se vocês acertaram. Então, terminamos hoje nossa aula de língua portuguesa. Hoje, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021. Termino aqui me despedindo de vocês. Até a nossa próxima aula de hoje ainda. Então, aguardem e cheiro.